Fala rapaziada, firme e forte, Felipão aqui na área. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre Nasdaq, tá? Mostrar aqui alguns racionais de oportunidades, possíveis operações. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Então, bora fazer uma análise aqui. Então. Bom, claramente a gente percebe que o ativo ele está numa tendência de alta, né? Está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Topos mais altos do que os anteriores, né? Então, nós estamos num flow de alta, tá? Isso na macro tendência, né? Gráfico diário, totalmente bullish, né? Então praticamente vem poucas barras contrárias, porém agora, no entanto, entretanto, a gente está numa região que a gente considera teoricamente cara, tá? Então vamos analisar aqui estrutura por estrutura, tá? Bom, esse fundo ele é forte porque ele gerou quebra de estrutura, né? Então, se a gente observar, esse fundo foi onde começou o impulso, no momento presente, analisando aqui, né? Então aqui a gente tem uma protegida, tá? E esse cara conseguiu ter quebra de estrutura, né? Então, onde a gente está analisando desse fundo, tá? Desse fundo até a esse topo, tá? Tudo que acontece dentro dessa estrutura a gente chama de pullback, movimento corretivo, certo? Se a gente observar, a gente está numa região que teoricamente o preço ele está caro. Por quê? Ele está acima dos 50%, tá? E para trás, onde iniciou essa perna, aonde iniciou esse impulso, aqui a gente tem um gap que normalmente 80, 90% das vezes os gaps, né, eles são fechados, tá? Aqui praticamente a gente teve fundos iguais, no qual o preço ele capturou na sexta-feira, né? E hoje a gente teve um dia de alta, né? Mas a gente está claramente aqui numa lateralidade, tá? Essa é a informação que a gente tem aqui no gráfico diário, tá? Que o mercado ele está bullish, porém referente a essa estrutura, o mercado ele pode vir fechar esse gap talvez antes de tomar a liquidez dessa estrutura do topo, certo? Isso contexto, tá? Então a gente tem uma narrativa. O que a gente procura? Compras lá embaixo. Até lá a gente pode fazer vendas, pelo menos essa é a minha visão para o ativo, tá? Agora a gente vai conseguir diminuir o tempo gráfico para a gente fazer uma análise mais sucinta, tá? Anota essas informações que são bem importantes, né? Então eu vou começar a diminuir o tempo gráfico aqui, tá? Para a gente ter um viés melhor do o que está acontecendo com o ativo dentro dessa estrutura aqui. Bom, o ordem flow aqui está para baixa, né? Um fluxo aqui de baixa, a gente percebe claramente que o ativo ele vem. Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu já consigo ter um pouco de viés. Essas marcações eu tinha feito durante a semana, né? Na sexta-feira já. Bom, o que a gente tem aqui, né? Hoje praticamente, o que o preço ele fez? Veio fechar esse gap. Até mandei no canal Telegram antes, né, do dia acontecer, tá? Que o preço ele tava vindo querer fechar esse gap, né? Se a gente observar, a gente tinha bastante liquidez nesses topos aqui, tá? Que originou na sexta-feira, nessas máximas aqui de 4 horas, tá? E o preço acaba capturando hoje, né? Fechando esse gap, tá? Fechando exatamente esse gap aqui e que por coincidência acaba fazendo um pullback exatamente nesse ponto, tá? Gráfico de 4 horas fechando com barras fechando a mínima, mostrando força, né? Então a gente tem uma alta probabilidade do preço vir buscar o fundo dessa estrutura que seria o fundo a mínima do dia de hoje, tá? Então a gente tem uma possibilidade no mercado de continuar no flow, possibilidade, tá? Aonde eu pensaria numa possível venda, e a gente precisa diminuir um pouco mais o tempo gráfico, tá?
tempo de 1 hora, gráfico de 1 hora, se a gente observar nessa estrutura aqui a gente não tem nenhum gap, tá? A gente não tem nenhum gap. Agora no 30 minutos já começa a ficar um pouco mais atual, né? A gente tem possibilidades aqui do mercado ele vir tirar essa liquidez aqui, tá? Aqui no tempo gráfico de 30 minutos, né? Eu tenho esse order block, eu tenho uma liquidez aqui, então o mercado ele pode vir fechar esse gap, tirar essa liquidez e vir fechar esse imbalance, né? Esse FGV, também tem esse FGV aqui, e ó, ele reagiu exatamente hoje, né? Naquele ponto lá de 4 horas, tirando a máxima aqui de sexta-feira, né? Mas aqui claramente o fluxo está alinhado aqui para compra, né? Mas eu pensaria numa possível venda, talvez nesse FGV, nesse ponto de liquidez, tá? Mas como a macro tendência ela é de baixa, tem grande possibilidade de fechar esse gap, então eu pensaria apenas em venda, já que eu estou acima de 50%, tá? Então, se realmente começar um pullback referente a essa estrutura, um ponto interessante é possível venda, né? Seria aqui, né? Acima de 50%, então eu não pensaria nessa venda. Claro, nada me impede de pensar numa possível compra até esse gap, até essa liquidez aqui. Essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão para o ativo, tá? Então pensaria numa possível venda nesse ponto, tá? E uma possível compra se realmente alinhar um fluxo, tirando essa liquidez até um FGV ou até uma próxima liquidez, não é possível comprar ali, tá? Até porque se a gente está numa região de 50%, esse fundo ele tende a ser elevado, né? Já que claramente o fundo ele está sendo perdido, né? Então nada impede do mercado vir querer fechar esse gap, tá? Então como o mercado está acima de 50% no diário, eu pensaria mais em vendas, tá bom? Essa é a minha visão, tá? É claro também que tem uma outra possibilidade do que ele vir tirar essas máximas aqui e vir de novo nesse FGV para depois cair. Também tem essa possibilidade, ele vir querer fazer um pullback, tira a máxima do dia anterior e aí que entra a venda forte. Tem essas duas possibilidades que eu fico com esse viés, porque ó, para você ver, essas máximas aqui da sexta-feira, ele tirou, tinha muita liquidez, o mercado vem, captura, e aí que acaba entrando venda forte, né? De igual forma, quando a gente sempre tem, o mercado ele não vai mover como em livros, né? Ele sempre vai fazer isso aqui, essa parte de indução, né? Ele vai dar um fundo mais alto, deixa uma liquidez, captura essa liquidez, aí sim que realmente você tem a distribuição, né? Acumulou, manipulou, distribuiu, porque tem muitas ordens de venda aqui, então o mercado ele só vem capturar essa liquidez e aí que realmente vem aquela distribuição, aquele despejo, né? Então isso acontece todos os dias, então eu sempre espero por isso ele tirar a liquidez de um topo, tirar a liquidez de um fundo, para aí realmente entrar num possível trade, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva, entre no meu canal no Telegram, tamo junto, forte abraço, opera para operar bem, que dinheiro é consequência, e é nóis.